Paz do Senhor para os irmãos. Aqui que vos fala é o diácono Ailson Santos, dirigente da congregação Assembleia de Deus, Missão, bairro Riacho Seco, da cidade de Arapiraca, onde nós temos o pastor do campo, o pastor Antônio Roberto, o pastor do setor, o pastor Marcos Valente. E esta palavra de hoje, esse vídeo, vai direcionado aos nossos irmãos da congregação do Riacho Seco, a todos aqueles que são membros, que congregam conosco. Devido a essa pandemia que assola o nosso mundo, ter chegado à nossa nação, nós estaremos, durante esses dias que os cultos estão sem termos reunidos por nossos cultos, nós estaremos transmitindo e gravando algumas palavras para os irmãos, onde muito nesses momentos se encontram atônitos, com medo, em pânico, diante do que está acontecendo no mundo aí fora. Mas a Igreja de Cristo, ela tem que continuar fiel. A Igreja de Cristo, ela tem que continuar adorando ao nome do Senhor, não importa onde esteja, não importa o lugar. E hoje, aqui neste domingo, nós estamos aqui na nossa casa para trazer uma palavra para a vida dos irmãos. E a palavra de hoje se encontra no livro de Cantares, no capítulo de número 8 e versículo de número 14. A palavra de Deus nos diz nessa palavra, a parte A, onde o sábio Salomão, ele escreve na parte A desse versículo: vem depressa, amado meu. Essa palavra, nós irmãos, nós sabemos que Salomão, ele constituiu rei de Israel após a morte do seu pai, Davi, e ele ascende-se ao trono. Ele pergunta a Deus, Deus o pergunta a ele qual era o desejo dele. Ele diz que gostaria de sabedoria. Deus assim concede. Salomão foi um rei muito próspero, muito rico, diante daqueles tempos. Sua sabedoria, a sua riqueza chamou a atenção de muitos. E nós vemos pela palavra do Senhor que um certo dia Salomão ele recebe a visita da rainha de Sabá. E a rainha de Sabá, ao visitar uma rainha dos etíopes, viu a grandeza, viu a riqueza de Salomão. E a rainha, ela relata na Bíblia Sagrada que muito grande era o que os seus olhos tinham visto do que se ouvia falar. Salomão, diante daquele momento, diante das palavras daquela rainha, ele ficou aquela palavra dentro do seu coração, dentro da sua vida. E começou a nascer um desejo no seu coração, porque se a rainha via a sua grandeza, se a rainha via a sua riqueza, então ele gostaria de saber como os seus súditos, assim como os seus súditos, o seu povo o via. Em um determinado momento da palavra do Senhor diz que Salomão ele sai do seu reino, ele sai do seu palácio, ele se veste de roupas de camponeses, de roupas como normal, como um homem da sociedade, do trabalho, e ele começa a passear ali no meio do seu povo, no meio das cidades. Em um determinado momento, Salomão chega próximo à cidade, de uma certa cidade, onde se ali tinha muitos trabalhadores trabalhando na vinha, cultivando uvas nessa região. Era uma região de norte da cidade de Sunem, que era da cidade de Isacar, o quinto filho de Jacó com Lia. E quando ele percorreu este lugar, quando ele chegou próximo a uma determinada vinha, ele viu uma bela moça, e esta moça estava ali trabalhando e cuidando desta vinha. E eles viu a dedicação daquela moça, porque quando ela estava trabalhando ali naquela vinha, quando ela estava ali exercendo aquela jovem todo o seu trabalhar na sua vinha,
ele viu que aquela jovem, todas as vezes que sujava as suas vestes brancas, ela tinha o cuidado de se lavar para voltar novamente para o seu trabalho, porque suas vestes tinham que estar sempre limpas, suas vestes tinham que estar sempre brancas. Salomão viu toda a dedicação daquela jovem. Então, ele se aproximou próximo dela, viu uma jovem bela, muito bonita, dedicada, e perguntou àquela jovem, por que ela estava ali, porque ela estava trabalhando, tanta dedicação naquela vinha. Então, é quando aquela jovem responde: o senhor não sabe, o senhor não sabe que esta vinha que nós trabalhamos é produzido, onde nós tiramos a fruta, a uva, onde ali vai ser feito o vinho que vai ser servido na mesa do nosso rei. E Salomão, vindo aquela dedicação, vendo a sua jovem falar sobre isso, ela tinha o maior prazer de colher aquelas uvas, de servir o vinho, para que aquelas uvas trouxesse o vinho para a mesa do rei. Aquela jovem ali, ela dizia: olha, diz que um determinado dia este rei, ele vai vir visitar esta vinha. Salomão, naquele momento, meus irmãos, diante da presença daquela jovem, ele se apreciou tanto que quando ele sai dali, daquele lugar, ele manda tirar aquela jovem daquele trabalho. Ela tira aquela jovem daquela vinha e traz para um determinado lugar daquela cidade. E ali aquela jovem, ela começa a ser preparada. Ela começa a receber vestes novas. Ela começa ali todos os cuidados, a preparação. Porque quando aconteceu aquilo, que aquela jovem saiu daquele trabalho, foi-lhe feita uma promessa, que o rei o vinha buscar. Que o rei vinha buscar para casar com aquela jovem. Ela não conhecia o rei Salomão. Ela não sabia nem que era o rei Salomão. Ela não sabia que tinha se encontrado com o rei Salomão naquela vinha. Isso nunca se passou pela sua cabeça. E ele fez essa promessa. E aquela jovem começou todos os seus preparativos ali. Em um determinado momento começou-se a passar seus tempos, começou-se a passar os seus anos, e aquela jovem sendo ali preparada. E quanto mais passava, mais aquela jovem ela ficava ansiosa. Quanto mais passava, aquela jovem, ela continuava a sua esperança. Ela não tinha perdido a sua esperança que o rei vinha buscar. E creio eu que em determinados momentos muitos diziam: mas o rei não vai vir lhe buscar? Ele não fez uma promessa que vinha lhe buscar? E já passou-se tanto tempo, já passou-se tantos anos. Será que realmente o rei iria buscar aquela jovem? E então, a partir daqueles momentos de tanta preocupação, de tanta angústia daquela jovem, mas ela nunca tinha perdido a esperança, é quando ela pronuncia essa palavra: vem depressa, amado meu, vem depressa, porque a minha alma te espera, a minha alma ela te aguarda. Então, meus irmãos, esta palavra retrata muito bem a igreja de Cristo, que representa aquela jovem, que representa a noiva de Cristo. E Salomão representa a pessoa de Jesus Cristo. Então a noiva de Cristo, elas têm que estar preparada. A noiva de Cristo tem que amelar, vem depressa, amado meu, tem que estar esperando o Senhor Jesus vir buscar. Assim como aquela jovem, as suas vestes têm que sempre estar brancas. E me faz lembrar um determinado momento que os discípulos, ali dialogando com Jesus, eles perguntaram: mas Senhor, quando é que vai ser o fim de todas as coisas? Quando é? E Jesus disse: olha, e ali em Mateus, Jesus começa a conversar com os discípulos,
e começa a mencionar alguns sinais que há de vir antes da sua volta, né? Sinais acima do céu. Nós vemos quando Jesus nasceu, né? Nós vemos sinais embaixo da terra, terremotos, maremotos, fomes, muitos sinais têm acontecido por este mundo aqui na terra, sinais na vida religiosa, perseguição ao cristianismo, perseguição àqueles que pregam a palavra de Deus, as apostasias, muito têm apostatado da fé, e os escarnecedores, sinais da vida social, a imoralidade que tem tomado tamanha dimensão em nosso mundo. Mas eu gostaria de falar um sinal nessa noite que Jesus fala sobre a sua vida, que são as pestilências. E é isso que está acontecendo hoje. Isto que está ocorrendo na nossa nação, isto que está ocorrendo no mundo, é um sinal que o amado ele está voltando. Então se prepare para encontrar com o amado. Isso apenas é o começo. Nós não sabemos quanto tempo vai se passar, nós não sabemos quanto irá durar. Mas tem uma coisa, continue firme na promessa do Senhor. Continue fiel a Deus, sabendo que a qualquer momento um amado, ele irá voltar. No decorrer da semana, nós estaremos aqui trazendo outras palavras para a vida dos irmãos. Mas se alimente dessa palavra nesta tarde, você na sua casa. Saiba de uma coisa, o amado está voltando. Não tenha medo. Continue firme na promessa do Senhor. Não se desespere, não se desanime. É tempo de buscar a Deus, é tempo de orar, é tempo de crer nas promessas do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, seu Pai, nesta tarde, que o Senhor me abençoar os nossos servos, ó Pai, que estão em casas, ó Pai, ali nos seus lares, as suas famílias, os seus filhos. Que o Senhor venha guardar eles, proteger eles, livrar de todo mal, cobrir com o teu santo sangue, ó Pai. Que o Senhor venha com a toda a proteção sobre a casa dos teus filhos, sobre a casa das tuas filhas e da tua família, das tuas famílias, neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se alimente dessa palavra, neste dia, em nome de Jesus. Amém.